Bom dia, meninas. Bom dia, Júlia, Karine, Tainá. Bom dia. Bom dia. Tainá, eu queria te pedir uma ajuda. Ficou faltando teorias evolutivas. A parte de Bio2, é isso? Isso, aham. Beleza. Obrigado. Eu vou fazer isso então. Vou terminar a bacteriose e a gente volta em teorias evolutivas. A gente chegou a falar sobre evidências da evolução ou não? Não, né? Eu tô conferindo aqui porque eu não me lembro, mas eu acho Você acha que? que não. Ok. Mas isso seria tipo os órgãos homólogos, análogos, é isso? Isso faz parte. Tá, então eu tenho umas anotações aqui. Eu não sei se foi só observação. Mas tem mais alguma coisa ou só isso? Tem que a diferença entre órgão homólogo e análogo Em na qual parte de parte tá isso? especiação. De especiação. Ah, É, mais alguma coisa? tô vendo aqui. Não, deriva gênica, alopátrica. É, não, só isso. Tá bom. Obrigado, Tainá. Nada. Bom dia, Milena. Bom dia, Isa. Bom dia, Sara. Oi, bom dia. Bom dia, João. Eu acho que eu falei com todos, né? Se eu esqueci de alguém, me desculpem, mas acho que não. Vamos terminar bacterioses e depois eu vou falar sobre evolução hoje, teorias evolutivas, evidências da evolução e teorias evolutivas que ficou faltando, tá? A gente falou de especiação, não falou de evolução. Então eu vou precisar voltar aí para a gente poder finalizar esse pedaço, ok? Bom, então vamos ver se a gente consegue finalizar aqui as bacterioses. Ficaram faltando somente as DSTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai falar aqui da gonorreia e da sífilis. Então, quem causa essa primeira doença aqui, né? Neisseria gonorrhoeae. Tá? Repara que são bactérias em forma de cocos, né? Na verdade, eles são diplococos ali, em maioria, né? Dá para ver que são sempre em duplinhas, né? Muito bem. Bom, quando se fala de
DSTs, muitas vão apresentar sintomas semelhantes, tá? Uma ou outra característica, é claro, que vai definir mais a doença, mas no geral tem coisas semelhantes, assim como a gente viu no alimentar, né? Que, por exemplo, diarreia é uma coisa comum a quase todas elas, náuseas, é uma forma do corpo estar tentando rejeitar a infecção pela bactéria, né? Então aqui a gente vai ter corrimento, né? Que é caracterizado por uma secreção abundante na região do sistema reprodutor, né? Então, seja pênis e vagina, ok? Além disso, geralmente vem associado a um processo inflamatório, então desenvolve, é uma infecção com desenvolvimento inflamatório, então você encontra coceira, que é o prurido, né? A disúria, que é a ardência na hora de fazer xixi, que são sintomas aí de um processo inflamatório devido à infecção, ok? Dependendo do grau de infecção que você está, né, isso pode levar, inclusive, disparos no corpo, né, de sinalização, como exemplo da febre. Então, a febre pode acontecer dependendo aí do grau de infecção que você está e o tempo, o período de exposição que você está à bactéria, tá? No caso das mulheres, a gente tem sintomas que são mais brandos do que no homem, tá? Existem doenças sexualmente transmissíveis, aonde a mulher ela se comporta como reservatório da doença. E o que significa ser reservatório da doença? Você está com o agente infectante, né? Você está com um patógeno no seu corpo, porém, ele não se manifesta tanto porque ele fica só se proliferando ali dentro para poder passar para outras pessoas. Existem casos onde o reservatório é o masculino, existem casos onde o reservatório é feminino, e nesse caso, o reservatório é feminino. Muito bem. Bom, uma outra coisa interessante é que você não encontra isso somente ah, em vagina e pênis, né? Então, se você leva em consideração que o indivíduo tem outros tipos de relação sexual, ou seja, por outras vias, sem ser pênis e vagina diretamente, isso também pode levar à instalação dessa bactéria, por exemplo, uma região orofaríngea, tá? Por exemplo, ou então ser encontrado no reto. Então, é possível que você encontre esse tipo de coisa, tá? Muito bem. Bom, como eu tinha dito antes, né, no caso da febre, quando a infecção ela é um pouco mais, é, ela é mais prolongada, né, ou seja, ela é uma coisa mais crônica, não tão aguda, parece, você tem os sintomas bem agudos, assim, bem presentes, e aí você faz o tratamento e melhora, mas no caso, né, principalmente das mulheres que têm os sintomas mais brandos, é possível que esse agente ele permaneça no seu corpo por mais tempo e isso leve a outras complicações, porque essas bactérias podem cair na corrente sanguínea e acabar se alastrando para outras partes do corpo, ok? E isso pode acontecer, principalmente levando essas bactérias para a pele e para as articulações. Aí você pode ter desenvolvimento de artrite numa mulher que é nova, e que não é comum, né? Então, a inflamação das articulações, que é a artrite, ela não costuma acontecer em pessoas mais novas. Então, você tem que fazer a análise para saber qual é a causa dessa artrite. Então, uma das causas pode ser a gonorreia, ok? Então, o médico, quando ele examina alguém, né, principalmente, sei lá, estamos falando aí de uma ginecologista. Encontrei isso na web. E aí, seguinte, a pessoa reclama de sintomas de TST, mas que poderiam ser outras coisas, né? Você ainda não sabe identificar só por aquilo. Mas além disso tudo, ela ainda está incomodada com a questão da pele ou da artrite, então isso já vai te direcionar, né, para uma conclusão. É óbvio que você vai pedir exame, né, principalmente de sangue, para averiguar se realmente essa pessoa está com infecção, vai ver as células do sangue para ver se realmente vai encontrar
aumento de leucócitos para ver se realmente está com infecção. No entanto, esses sintomas extras, eles vão levar você, vai de encontro com a questão da gonorreia. Tá? Então, ali alguns dos exemplos que a gente tinha falado, né, sobre os sintomas. Então, você tem ali a uretrite gonocócica, né, no caso, é evidente no homem, você vê porque a uretra está em contato direto com o meio externo, né, ali dá para ver, inclusive, saindo secreção, o prurito. Quando é infecção por bactéria, é muito comum essas secreções saírem assim, esbranquiçadas, né, por conta das colônias de bactérias, ok? Do lado, né, a gente tem a vaginite gonocócica, também sai essas secreções, igual você está vendo no homem, na imagem não aparece, mas também ocorre isso. E, inclusive, do lado, que tinha sido dito, ou que tinha sido conversado no slide anterior, a oftalmia gonocócica, ok? Que também afeta, como eu falei para vocês, quando ela faz essa infecção orofaríngea, a face ela é toda conectada, né? Os vasos são muito conectados nessa região. Então, você vai ter contaminação disso na região nasal e ocular também. Tá? Então, é muito comum você encontrar processos inflamatórios, rinite, oftalmia, né? Por conta da infecção da bactéria, da Neisseria, presente na boca, ok? Ou na garganta, no caso. Bom, quadro sintomático. No homem, dor, dificuldade de urinar, o corrimento, né, o prurido que a gente viu, inclusive. Pode ser amarelado, esverdeado. Esse esverdeado é interessante, tá? Porque, inclusive, existe urina verde, nem sempre é por medicamento. Porque existem alguns medicamentos que alteram, né, a coloração da urina, principalmente os vermífugos, né? Muita gente, inclusive, está tendo essa experiência agora, porque, como muita gente está com medo de pegar o Covid, né? Tá tomando vermífugo, porque não tem um remédio para o Covid, então toma vermífugo para ver se ajuda a eliminar, né? é, Qualquer resquícios de corpos estranhos do corpo. E aí usa ivermectina, usa anita, são os principais exemplos aí, e que são substâncias que fazem essa alteração da coloração da urina, ok? Mas o que eu ia falar é que a urina esverdeada, ela também pode ser a presença de sangue, tá? Na região, né, nessa parte excretora. Então, quando você tem uma hemorragia interna, por exemplo, é possível você ter ali a mistura da hemoglobina, que é avermelhada por conta do ferro. Lembra que o ferro, quando se junta com o oxigênio, ele oxida. Então, é um pigmento avermelhado justamente por conta da ferrugem, entre aspas, que acontece no sangue, né? Com a bilirrubina, né, que vem do fígado, a ureia, que são elementos que tendem a contribuir nesse aspecto amarelado. Só que a gente sabe que quando você mistura, né, pigmentos vermelhos, né, o vermelho com o amarelo, você tende a levar uma coloração esverdeada, azulada, dependendo da concentração. Tá? Então, essa mudança para amarelada ou para esverdeada pode estar relacionada, principalmente a esverdeada, pode estar relacionada com algum grau de hemorragia interna. E se aparece vermelho, vermelho real, porque pode ser que essa hemorragia ela seja um pouco mais intensa, tá? Então, isso ou pode ser mais próxima da saída da uretra, pode estar mais para fora. Então, não tem tempo dessa mistura, não tem, você acaba não tendo essa concentração de ambas sendo misturada, logo não vai ter esse efeito esverdeado ou azulado, ok? No caso da mulher, a gente tem corrimento vaginal, a gente viu inclusive ali a vaginite, né, inflamação da vagina, mas óbvio, né, da vagina como um todo. Aumento da frequência da urina, isso é muito comum em infecção, tá? As pessoas urinando várias vezes.
É uma forma que o corpo tem de tentar aumentar o fluxo de água naquele local para ver se libera o corpo estranho, tá? Mas isso não é bom, né? Até porque você está perdendo mais líquido, então tende a desidratação, não é legal. E dor ao urinar. Isso é muito comum também. É óbvio que a gente está falando de gonorreia, mas você poderia encontrar dor ao urinar, aumento da frequência urinária, em casos de cistite. Então, muito bem. Contágio, né? Isso é mais fácil. A gente está falando de doenças que são sexualmente transmissíveis, né? Então, por ser uma DST, o contágio é pelo sexo, ok? Agora, existem casos particulares onde você vai ter o recém-nascido, né? Que pode ser infectado durante o parto, beleza? Então, é uma possibilidade. Então, é interessante que essa pessoa, ela faça o tratamento, né? Antes, e para que não faça a contaminação do neném. Por isso que é importante, na médica, fazer revisão, inclusive fazer acompanhamento da gestação, para poder não ter esse tipo de risco, ok? E caso você esteja atendendo no local onde a pessoa já está com 9 meses de gravidez, já está no pré-parto, digamos, e você percebe que existe algum tipo de infecção, alguma coisa, você vai ter que fazer a opção pela cesariana, né? Para não ter o risco da criança ser contaminada. Como é o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm AIDS, né? Porque aí você evita que a criança tenha contato com o sangue da mãe durante o parto, e aí, se eu faço a cesárea, eu evito que isso aconteça, e a criança não vai ser infectada, beleza? Complicações. No homem, eu posso ter uma inflamação que pode ir para os testículos e para a próstata, o quadro vai ficar bem mais grave, né? Porque se você pensa a nível de testículo, além de produzir os gametas, produz testosterona, né? Então, que envolve todo o restante do corpo, responde a esse estímulo desse hormônio, e a próstata que libera líquido prostático, beleza? Prostático, beleza? Foi errado 2 vezes. Então são os dois problemas aí mais graves que podem acometer o homem. No caso da mulher, a gente tem inflamação das tubas uterinas, ok? E aí, se você tem tubas uterinas inflamadas, elas estão inchadas, né? Tá com edema, tá com baixa mobilidade dos seus cílios, então provavelmente os óvulos não vão conseguir correr pela tuba de maneira correta para poder conseguir chegar até o útero e fazer nidação. Então, no caso da mulher, pode levar à esterilidade, tá? E aí você não sabe como é que vai ser a recuperação, você vai perguntar, mas isso é temporário? Não dá para saber, porque essa inflamação ela pode causar uma recuperação tecidual mais rígida naquele local, e isso dificultar ainda assim a mobilidade dos cílios, né, do tecido ciliado, para fazer esse movimento, né, de, entre aspas, escovação que eles fazem, para enviar o óvulo que saiu do ovário pós-ovulação até a região do útero, né, do endométrio, ok? Além disso, a gente já tinha falado das articulações e da pele, né? Então, complicações pode acabar agravando nas articulações, e inclusive na própria pele, que não está escrito ali, mas é um fato, ok? No caso da profilaxia, ou seja, a prevenção, né? É, evitar o contato, né, sexualmente dizendo, com pessoas infectadas, e aí é basicamente o olhômetro, né? E saber se existe, né, o mínimo possível, conhecer a pessoa o mínimo para saber se existe algum tipo de sintoma que leve a isso, e aí, obviamente, você indica a pessoa a fazer o tratamento que existe, não é uma doença incurável, para que posteriormente você possa ter relações com essa pessoa. O uso de preservativo, obviamente, né? A gente fala essa questão de não manter relações sexuais com a pessoa infectada, mas
muitas vezes a pessoa, dependendo do grau, né, de sintomas, ela nem vai conseguir ter relação, porque ela sente dor, né? A não ser que ela seja assintomática ou tenha sintomas brandos, como a gente viu no caso lá no início, né, de mulheres, por exemplo, tá? Não que isso não possa acontecer no homem, ok? Além disso, limitar o número de parceiros sexuais seria uma opção de profilaxia, né? Realizar exames ginecológicos pelo menos uma vez ao ano também é uma indicação clínica, médica. Urinar após o ato sexual, isso é interessante porque muita gente acha que isso daqui é bobeira, tá? O ato de urinar após o ato sexual é um processo fisiológico natural humano, tá? Animal, na real, que funciona como forma de regular pH, eliminar micro-organismos, tá? Retirar o excesso de material ejaculado do parceiro. Então, tudo isso está dentro desse tópico, tá? Que é bem importante. Então, o ato de não urinar, de não se limpar posteriormente, aumenta demais as chances de infecção, beleza? Então, isso é importante destacar, tá? E a última profilaxia, lavar os órgãos genitais com água e sabão após a relação, que foi o que eu acabei de falar, né? Também associado com o penúltimo. Muito bem. Então, já falamos da sífilis, perdão, da gonorreia, vamos entrar em sífilis. É causada por essa bactériazinha aí, em formato de espiral, por isso é um espirilo, né? Camada de Treponema pallidum. Bom, a gente já começa dizendo que é uma doença crônica, né? Ou seja, são bactérias que tendem a se instalar e permanecerem no corpo do hospedeiro. Ela pode ser transmitida tanto sexualmente, né? Ou seja, a principal forma, a principal via, porém pode ser congênita, né? Mãe para filho, como a gente falou lá no caso da gonorreia também. Bom, vamos lá. Como é que isso pode se apresentar, né? O quadro clínico aí, né? Quadro sintomático. No estágio primário, a gente costuma verificar uma ferida que tende a ser única e grande, chamada de cancro, ok? Isso daí demora em torno de 10 a 90 dias de incubação, ou seja, depois do contato, né, com a bactéria, você tem esse período entre 10 e 90 para o desenvolvimento do cancro, ok? O cancro tende a ser um pedaço de pele rígida, né? Você tem muitas bactérias ali proliferando, formando uma colônia. É arredondada, é pequena e não tem odor. É pequena se você leva em consideração o pênis como um todo, né? Mas para a região ali, ó, se você olha a imagem, ela não é tão pequenininha assim, ok? Ela costuma entrar no local, se formar, no caso, no local aonde a sífilis entrou, tá? E olha que interessante. Olha onde, pela imagem, aonde ela se instala. Bem, na parte mais extrema, mais externa da pele, né? Onde você tem ali meio que uma mucosa, né? Essa mucosa é extremamente sensível, então basta a pessoa ter uma ereção, né? E, e essa ereção, digamos, criou alguma rachadurazinha nessa pele, né? Ou atrito excessivo fez com que tivesse algum tipo de rompimentozinho dessa pele, fez com que já fosse o suficiente para a entrada das bactérias nesse local. Então, é muito comum você visualizar sífilis nessa parte que forma aí a, a pele que circunda o pênis, né? Bom, tempo de duração.
3 a 6 semanas, com tendência a regredir sem tratamento. Ok? Então, o corpo, obviamente, as células de defesa, reconhecendo a infecção, tendem a combater. Como é uma infecção que se desenvolve de maneira localizada, então existe, tá, essa possibilidade de regressão espontânea, digamos assim. E isso a gente está falando de estágio primário. Beleza? Só que você tem que pensar que a bactéria está ali, está se multiplicando e está se disseminando. Ok? Então, o início é no prepúcio, né? Nessa membrana que forma o pênis ali. Posteriormente, já ali entre segunda e 10ª semana, após o cancro primário, você começa a desenvolver várias feridas na pele, tá? Essas erupções que aparecem, e elas se proliferam muito rápido, tá? Nesse caso, você não tem aparecimento de coceira, de sintomas como coceira, e o cancro pode diminuir, como eu tinha falado, né? Por que que você não vê coceira nesse caso? Se reparar, o, a, a forma com que a doença ela faz a disseminação, ela é muito grande, tá? Ela não é tão pontual. Ela não é como se você tivesse, por exemplo, catapora. Ela não se espalha dessa maneira. Então, o corpo ele vai atuar no processo inflamatório de uma maneira generalizada. Não vai ser de uma forma pontual. Então, você não tem esses sintomas pontuais de dor onde você toca, ou de coceira, porque o corpo já está agindo como se fosse um todo, né? Ele está completamente contaminado. Beleza? Então, você vai ter ali, ao invés de coceira, você vai ter febre, né? Você vai ter dor de cabeça. São coisas mais gerais do que específicas, né? Então, perda de peso, dores musculares, porque vai contaminar essa parte toda. Então, são exemplos aí de sintomas que a gente encontra numa pessoa no estágio secundário de sífilis. Beleza? Bom, aqui a gente encontra algumas erupções, né? E com necrose, né? Dá para ver ali que na imagem dá para ver que você tem lesões aqui em cima, por exemplo, de descamação, é um caso. Você tem regiões bolhosas, né? Onde pode se formar esse cancro. Aqui, ó, o cancro, né? Que é uma ferida única. E aqui, inclusive, não só descamação, mas um pedaço necrosado, né? Aqui também é um pedaço necrosado. Bom, aqui outras imagens mostrando as sequelas, né? Você está vendo na boca e nas mãos, né? A pele também é uma via de infecção. Bom, e o estágio terciário? Então, em alguns casos, a gente encontra esse terceiro estágio, beleza? Pode ser depois de anos com cancro lá, tá? O que que você vai encontrar? Danos agora, né? Ou seja, lesões nos órgãos internos. Pode ser no cérebro, nos olhos, nos nervos, no coração, vasos sanguíneos, fígado, ossos. Só pelo estágio secundário já dá para ver que a disseminação é alta, né? Então aqui a gente repara justamente que os tecidos internos são os últimos a serem contaminados. Porém, essas lesões que são formadas não tendem a ser recuperadas, né? Então é um processo irreversível, beleza? E aí, obviamente, você pode deixar de enxergar, você pode ter coordenação motora, ou até a paralisia,
a demência, cegueira eu já falei, né? Então são alguns exemplos, vai depender aí de qual local que você tá agredindo, né? Ou pode ser mais de um, né? Posso ter cirrose, então são exemplos. Sinais e sintomas no caso da transmissão congênita. Então, quando ocorre, né? Você pode ter aí abortos espontâneos em 5 meses, em torno dos 5 meses de gestação. É possível também que você tenha casos de crianças que vai até o 9º mês de gestação, mas nasce morta, né? Os casos de nasce morto, que a gente chama, e as que nascem viva, mas não aguentam muito tempo de sobrevivência porque estão muito infectados e acabam morrendo logo em seguida. Ok? Nos casos menos comuns, aonde nasce e vive, você encontra feridas pelo corpo, pneumonia, cegueira, surdez, defeitos nos ossos da face, dentes e retardamento mental. Então, é bem problemático, né? Bom, contágio da adquirida relação sexual, beleza? Mesmo mordedura, no caso ali, pode ser, pode ser transmitida por beijo e por feridas durante esse processo, tá? Transfusão de sangue contaminado. No caso do congênito, a mãe, né, doente, vai passar a infecção através da placenta para o feto. É diferente da gonorreia, que acontecia durante o parto, né? Aqui, antes mesmo do parto, você já tem contaminação. Por isso, tem aqueles casos de criança que já nasce morta, de crianças que, com 5 meses de gestação, são abortadas. Então, são exemplos. Ô, Rômulo, Diga, Sara. tipo, necessariamente toda mãe que tiver sífilis, o filho com certeza já vai nascer com sífilis? Sim, vai nascer com sífilis por conta da passagem direto pela placenta. Ok? Ah, tá bom, obrigada. Profilaxia e controle, então prevenção. Lembra, DST, então as prevenções são basicamente as mesmas. Usar preservativo, não manter relação sexual com a pessoa infectada, limitar parceiros sexuais, controlar o sangue doado rigorosamente, né? A forma que se faz isso, inclusive, existe todo um protocolo para se fazer isso, e tratar os doentes, né? Eu acho que iria até além disso. Você deveria colocar ali a questão da educação sexual. É muito importante. Porque, por mais que a gente esteja num momento onde se fala mais abertamente sobre os assuntos, etc., no entanto, isso ainda é tabu para muita gente. Né? E a gente tem aí gerações diferentes que convivem e nem todas elas tiveram essa mesma facilidade de acesso às informações, mas eu acho que vai além dessas informações, né? Porque não é só você pegar e olhar uma informação jogada no Google, mas é você contextualizá-la, sabe? É você tornar aquilo ali próximo de você, uma realidade próxima, né? Então, quando eu falo sobre gonorreia e sífilis, parece que eu tô falando de um negócio lá do outro mundo, né? Só que na real, não. Isso acontece muito dentro do nosso contexto regional. Então, e vocês, como médicos, né, vão ver isso, provavelmente, acontecendo em algum momento da vida. Então, provavelmente na faculdade vai ter um período onde vocês vão ter que analisar esses tipos de casos. Então, eu acho que
eu incluiria aqui como fator extremamente importante a educação sexual, que é uma coisa complicada, né? Porque tem gente que não concorda, tem gente que concorda, e enfim. Porém, bom, aqui é só para a gente ter uma ideia, um quadro com os valores, tá, de algumas bacterioses. Eu não estou conseguindo aumentar, tá? Então, algumas doenças aqui, não só bacterioses, também entra vírus aqui, né? O AIDS, por exemplo. Mas a maioria, se você olhar, né, de doenças de notificação compulsória no Brasil, significa que acontece muito. Muitas do que a gente viu aqui estão dentro desse quadro, né? Então, leptospirose. Eu tive um tio que morreu de leptospirose, né? Doença meningocócica, febre amarela, febre tifoide, meningite, muito, né? Comete muito crianças, né? Enfim, fora as outras aqui, tétano, muito comum, né? Apesar de a gente ter vacina regular sendo oferecida pelo governo, beleza? E outras que estavam, né, tendendo a não aparecer mais, como sarampo, tuberculose, e que no ano passado começou a ter alguns relatos de retorno dessas doenças, que até então estavam controladas, ok? Principalmente por conta, tá? Por conta da diminuição da vacinação. E aí entra, né, o movimento antivacina, essas coisas, que pode ser uma temática, tá, de vestibular, porque existe esse movimento, né, de que vamos deixar as pessoas se imunizarem naturalmente, do que ficar criando um processo artificial, isso ao longo do tempo não vai ser bom, não quero que meu filho. Enfim, existe aí todo um movimento que vai nesse sentido, porém, a vacina ela funciona, né, como um método, né, da gente conseguir frear determinadas doenças imunizando, é uma imunização social, né? Não adianta só eu vou lá e me imunizo. Não adianta, porque a doença, ela tá aí fora. Então, por isso que a gente espera tanto uma vacina para a Covid, né? Porque o grande problema é ficar passando a doença de um para o outro, de um para o outro, a gente não sabe até quando, e nem sabe se esses micro-organismos, eles já estão os que estão sendo transmitidos são os mesmos, né? Porque a taxa de mutação de bactéria não é nem tão grande quanto a do vírus, mas ainda assim é possível. Tá? Então, são pontos importantes para se falar sobre doença, tá? Eu acho que a gente está falando sobre doenças bacterianas, né, as bacterioses. Vamos falar das outras, que ainda falta de protozoário e fungos, mas vocês sabem que provavelmente nessas primeiras provas de vestibular que estão por vir, o que vai ser cobrado mesmo, de fato, vão ser as viroses, né? Bem provável. Acho difícil eles ficarem falando sobre outras doenças a não ser que seja algo recorrente de determinada região, enfim, tá? Ficou alguma dúvida sobre essa parte que estava aqui para finalizar? Eu posso ir para outras? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, eu vou projetar então a segunda parte da aula de hoje, que é sobre evolução.
Bom, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham aqui é o seguinte. Quando se pensa em evolução, eu tenho que pensar em reprodução, tá? A reprodução, ela é a ferramenta para os seres vivos evoluírem. Nenhum indivíduo sozinho evolui, né? A gente precisa de uma população, de vários indivíduos de uma mesma espécie. Mas para eu manter essa espécie, né, para eu considerar isso como uma espécie, os indivíduos que existem hoje, eles têm que se proliferar para formar novos indivíduos para viverem o amanhã. Concorda? Só que esses indivíduos que vão nascer, eles não podem nascer como nós nascemos, porque o meio que ele vai pegar não é o mesmo meio que a gente pegou. Ou seja, quando eu nasci, o meio era um. Hoje, o meio é outro, né? Então, e essa mudança não é por conta, sei lá, de 30 anos de diferença. É por conta, né, isso pode ser assim, de um dia para o outro, porque os micro-organismos estão se proliferando, porque está tendo multiplicação celular em é, em vários níveis, né, de hierarquia. Então, a gente precisa entender e ter bem claro isso na cabeça, que para haver, né, evolução é necessário a reprodução, né? E a reprodução ela vai ajudar nesse processo por conta da variabilidade genética que é gerada, ok? No entanto, há muito tempo atrás, digamos que nem seja tanto tempo assim, mas o homem sempre teve a necessidade de entender da onde ele veio, né? Aonde surgiu a vida humana, aonde surgiu os seres vivos no geral, da onde vieram. Isso sempre foi um questionamento humano, ok? Isso pode ser trabalhado muito na parte de sociologia, filosofia, que foi o que abriu as portas, por exemplo, para a biologia. Os primeiros questionamentos eram filosóficos, e que depois, com o método científico, partiu mais para essa área de tentar explicar as coisas a partir de um método, ok? Mas enquanto esse método não existia, a gente tinha como principal forma de explicar a evolução através das crenças, tá? Então, a gente tinha ali um movimento que a gente chamava de criacionista, né? Que era justamente você responder esses questionamentos através do poder divino. Esse poder divino, ele pode ser o que você quiser, tá? Pode ser uma religião que você siga, pode ser uma filosofia de vida que você acredite, pode ser a natureza, pode ser um eu interno, sabe? E que explique, então, a existência humana na Terra. Tá? Então, essa é a ideia introdutória. Isso perpetuou por bastante tempo. Tá? Então, lá em torno de 1859, né, a gente teve ali a ideia, o levantamento de uma possibilidade de explicação através da seleção natural, que já foi algo de outro mundo, né? Inclusive, o Darwin que postulou isso demorou muito tempo para tomar essa atitude por conta justamente, né, das impressões que as pessoas tinham e que foi ratificada principalmente pela Igreja Católica, porque é quem dominava, né, ou seja, ela que tinha o poder, né, era detentora do conhecimento. Então, tudo era explicado com base na fé, né, e, e eu não digo só para o homem branco, né, no caso dos índios, também tudo era explicado na base da fé, né, então existiam os deuses e tudo mais. Agora, cada um, né, apesar de crenças diferentes, cada um se apoiava nesse tipo de estrutura
para conseguir responder os questionamentos que todos tinham, independente da cultura que você estiver trabalhando. Bom, a partir do momento que você, né, lá eu falei do Darwin, né? Isso veio antes um pouco. A partir do momento que você começa a tentar comparar as espécies, né? Porque ninguém acreditava que houvesse como comparar um morcego e o ser humano, né? Então, quando houve essa possibilidade, eles pararam para pensar, poxa, mas existem características nos outros animais que se aproximam das nossas características, né? Mas que tipo de características eu posso utilizar para fazer comparações? A mais básica de todas é a anatômica, né? Então, você olha para o macaco, você olha para o homem, e naturalmente você consegue ver semelhanças. 2 braços, 2 pernas, aparelho reprodutivo, 2 olhos, cabeça, né? A simetria bilateral. Então, são evidências anatômicas, né? E aí depois o animal morre, você vai fazer a dissecção do animal. Aí você vai fazer lá e vai ver, ah, não, mas os ossos também são muito semelhantes. Isso continua sendo anatômico, né? Beleza. Aí eu vou analisar, sei lá, outros animais, tipo, vou ver a pata de um cavalo e meu braço. Assim, pô, não é igual, mas se você reparar, né, o cavalo é apoiado sobre a unha, né, os dedos são fusionados para formar uma coisa dura, uma coisa que comporte meia tonelada, né, de corpo do cavalo, de peso que ele possui, mais ou menos. Então, são exemplos aí que a gente vai chamar de evidências evolutivas, tá? Até então, eram só anatômicas, o que deixa esse tipo de estudo muito vago. Então, muita gente ainda não acreditava quando estávamos somente no nível das evidências evolutivas anatômicas. Além delas, posteriormente, você pode ver o estudo das comparações entre os embriões. Então, se eu pego um embrião, sei lá, de um chimpanzé, e eu pego um embrião de, sei lá, um elefante, tá? E faço ali a comparação do desenvolvimento embrionário nas semanas de gestação, você vai ver que todo mundo era igual no início, né? E conforme vai chegando nas últimas etapas da gestação, é que vai tendo uma divergência, né? Ou seja, você vai tendo características que são específicas de cada espécie, que na outra não tinha. Então isso é muito legal, porque por muitas vezes você pega lá um embrião de um cachorro, de um homem, e você não sabe dizer de quem é quem, né? Porque as primeiras fases do desenvolvimento embrionário é muito próximo, tá? Todos nós tínhamos cauda, todos nós tínhamos olhos bilaterais, né? Lateralizados, não eram frontais como temos agora. Então são exemplos aí também de evidências evolutivas. O que eu posso dizer com isso e afirmar com essa informação? Que quanto mais tempo um embrião for semelhante a outro, significa que eu sou mais próximo desse cara evolutivamente do que aquele que eu fiquei por pouco tempo semelhante a ele. Então, se eu olho lá o desenvolvimento do chimpanzé sei lá, do elefante, eu vou ver que por mais tempo o chimpanzé se parece com a gente, embrionariamente falando, do que o elefante, tá? Além disso, existem os órgãos vestigiais. Eu não sei se vocês lembram ou sabem. Os órgãos vestigiais são aqueles órgãos que, é, ao longo da evolução, eles foram perdendo a sua capacidade funcional, né? Então, por exemplo, a gente vai encontrar, como tem na imagem aqui, né, o apêndice, que é uma projeção ali do intestino, beleza? Essa projeção, ela é minúscula na gente, né? Então, seres humanos têm o apêndice hiper mega atrofiado. Agora, se você pegar um apêndice de um cavalo, é imenso. E qual é a função do apêndice?
né? No caso do ser humano, ele perdeu a função. Por isso a gente chama de órgão vestigial. Mas lá atrás, né, quando esse apêndice ainda era maior, ou no caso lá do cavalo, que a função também é análoga, é a mesma, né? Dentro dessa estrutura, existe uma proliferação de bactérias muito grande. E essas bactérias, elas servem para fazer repovoação, né, da flora intestinal. Então, a flora intestinal, ela é repovoada graças a essa estrutura. Então, quando o animal tinha diarreia, quando o animal não tinha boa absorção dos nutrientes, né, e eliminava ou comia uma coisa estragada, quem fazia a recuperação do tecido entérico, né, da flora entérica rapidamente, era o apêndice, né? O homem, ao longo do processo evolutivo, foi deixando de comer muita coisa, né? Foi criando ferramentas para poder diminuir o processo de infecção por alimentos através de hábitos de cozinhar o alimento, né? De ferver a água. Então, o contato com a bactéria era menor. Então, não há uma necessidade de você manter um órgão produzindo tanta bactéria. Existe o lado negro disso, né? Quando você tem uma estrutura que é muito cheia de bactérias, se ela inflama, isso pode te dar um problema de sepsia, né? Ou seja, infecção generalizada e você acaba morrendo. Então, o custo-benefício para se ter um apêndice, ele é muito alto. Então, assim, é melhor você, nesse caso, acabar selecionando positivamente, né, os indivíduos que tenham apêndices menores, porque é muito mais fácil você manter hábitos de higiene do alimento do que você manter um órgão que tem uma alta capacidade de ser infeccionado e levar à morte, tá? Ô, Rômulo, Fala. eu lembro que alguém comentou alguma coisa sobre que o apêndice tinha a ver com digerir celulose. Então, o apêndice não digere celulose, como eu falei, no caso do cavalo, né? Você tem várias bactérias ali dentro e elas vão, inclusive, contribuir nesse processo de digestão de celulose, porque a gente sabe que a bactéria consegue fazer isso, né? O animal não consegue fazer. É tipo o que você vê, só que aí não é no apêndice, né? Mas o que você vê na vaca, nos ruminantes, no geral, né? Que aí você tem lá o rumen, e aí ela fica ruminando ali, né? E você tem uma porrada de bactérias que vão fazer o processo da digestão, mas não é a vaca em si que faz a digestão, tem as bactérias que estão internas. Então, essa questão da digestão da celulose seria das bactérias do próprio apêndice. E antigamente o humano conseguia fazer isso? Então, não posso te afirmar que o humano fazia isso, não. No caso dos ruminantes, dos herbívoros reais, tipo cavalo, eles conseguem. No nosso caso, eu não posso te afirmar isso. Eu posso te afirmar que elas ajudavam no processo de controle da proliferação de bactérias exógenas. Então, você comeu, sei lá, você é um homem primitivo e comeu uma minhoca, que está com bactéria, sei lá, tu comeu um fungo, qualquer outra coisa lá, que está contaminado, ele vai te ajudar a não desenvolver ali um problema gastroentérico por conta dessas bactérias que vão estar te ajudando. Como a nossa flora intestinal faz, né? A nossa flora intestinal serve para isso. Tem muita coisa que você come, sei lá, você foi num podrão, comeu podrão e não passou mal. Não comeu por quê? Porque eu tenho a flora intestinal que está me protegendo. Agora, é óbvio, dependendo da minha imunidade, dependendo de como está a minha flora intestinal, né, minha saúde de uma forma geral, aí eu posso ter uma proliferação dessa bactéria e ter uma infecção alimentar, entendeu? Então, a ideia é que você diminuísse as chances de ter infecção alimentar vivendo na selva. Sacou a ideia? Mas, assim, hoje em dia, essa reposição da flora intestinal, ela acontece porque o próprio intestino tem bactérias ou é mais em relação a essa lavagem de alimentos que o homem passou a ter, essa questão da higiene mesmo? A reposição de bactérias que você tem é basicamente através da própria alimentação, né? Hoje a gente faz isso tomando, sei lá, Yakult, né? Tomando fazendo a ingestão de outros alimentos que vão contribuir na reposição da flora intestinal. E mesmo quando você tem diarreia,
A tua flora é tão grande que você perde boa parte dela, e essa boa parte vai fazer com que você desidrate. O grande problema da diarreia é essa, né? Mas ainda haverá muita bactéria ali. E essas bactérias que estão ali, né, remanescentes, elas vão ser as que vão fazer a repovoação desse órgão. Só mais uma coisa, foi mal. É porque, Nada. tipo, eu já vi pessoas associando isso a lamarquismo, porque Lamarck dizia que quanto mais você usava um órgão, tipo, e como a gente parou de usar o apêndice, ele parou de crescer. Uhum. Mas, assim, tecnicamente isso não é certo, né? Então, olha só, a forma como você vai explicar essa situação é que vai definir se você está partindo do pressuposto lamarquista ou darwinista, tá? Tem que lembrar, inclusive, que o Darwin estudava Lamarck, tá? Então, o Lamarck ele não estava completamente errado, não. A questão é, o Lamarck ele generalizou o treco todo. Então, isso acabou deixando fragilizadas as suas postulações. Então, a lei do uso e desuso, né, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, foi uma coisa generalizada e não é assim. A gente sabe que existe a lei de transmissão de caracteres. Existe, mas não dos adquiridos, né? Então você tem transmissão, sim, de características que você pode formar e passar para o seu filho. Inclusive doenças que você não tem que passa. Então, existe uma fragilidade nisso que ele fala. A lei do uso e desuso, ela também existe, só que ela também não pode ser generalizada. Então, assim, de uma certa forma, eu tenho aí órgãos, o apêndice, ele deixou de, de ser utilizado ou de ser desenvolvido porque não era utilizado? Mais ou menos, porque assim, na verdade, a gente vai explicar isso através da seleção natural. Eu tinha indivíduos com maior apêndice, eu tinha indivíduos com menor apêndice, tá? Os que tinham maior apêndice tinham mais chances de infecções. Os que tinham menor apêndice tinham menores chances de infecções. Então, aqueles que têm maior chance de infecção provavelmente vão morrer por sepsemia, infecção generalizada. Principalmente se você está pensando no homem primitivo, que a medicina não existia, né? E o outro, que tem um apêndice pequeno, vive a vida toda. E se prolifera e gera novos filhos que tendem a vir com as mesmas características. Então, eu explico isso pela seleção natural, você entende? Se eu fosse explicar pelo uso e desuso, eu estaria falando, os caras que tinham apêndice grande, eles foram deixando de usar e tiveram filhos que deixaram de usar, ficou menor o órgão, diminuíram as chances de ter o problema, fizeram filhos que, enfim, foram passando essa característica adiante. Ele é mais fragilizado. Então a gente não costuma usar a ideia do Lamarck como uma ideia principal. Mas por que eu disse para você que não é totalmente errado? Digamos que você, sei lá, é uma pessoa extremamente fit, né? Lá, malha, desenvolve massa muscular muito grande, etc. E aí, por algum problema de saúde, você deixa de fazer isso. Você não tem redução da massa muscular? Você não tem redução, perda daquele metabolismo que você tinha anteriormente? Tem. Só que isso é limitado, isso não é passado para o filho, isso é uma coisa exclusiva sua. Então, a gente pode usar o Lamarck, né? Assim, você não pode dizer que o Lamarck, inclusive, caiu uma prova dessa, acho que na FRJ. Não sei se foi na FRJ ou na UERJ. Então, você não pode generalizar o texto do Lamarck, porque todo mundo trata o Lamarck como se fosse um imbecil, entendeu? E na real não é. Então, assim, para a ideia dele daquela época, havia sentido. O problema foi a generalização dele. Então, a gente usa hoje a ideia da seleção natural postulada pelo Darwin, porque ela é muito mais enraizada, ela é muito mais consistente. Beleza?
Ô, Rômulo, no caso do apêndice, ele é mais desenvolvido em herbívoros do que em carnívoros? Tipo, o leão, ele quase não, ele não, também é vestigial nele? É, é isso aí. E em relação ao tamanho do estômago também tem essa relação? Depende do grupo. Ah, tá. E só mais uma coisa, a epigenética também é relacionada com o Lamarck, né? Tem essa relação também ou não? Eu preciso que você elabore isso para mim, para eu entender onde você quer chegar. Eu não consegui. É porque, tipo assim, eu lembro de um vídeo que mostrava que, tipo, era um experimento com ratos e eles tinham contato com determinado cheiro e, tipo, como se fosse uma coisa ruim. E, tipo, os descendentes, os filhotes do rato, eles também passaram a ter. É tipo. Foi uma coisa meio que adquirida. Esse Hum. medo dos pais para os filhos. Mas aí isso é etológico, tá? O nome que se dá para isso que você está falando é estudado pela etologia, é o comportamento da espécie. Então, quando a gente convive no ambiente, né, como sociedade, a gente tende a levar a comportamentos iguais entre os indivíduos, ok? Então, isso é muito comum. Então, os grupos, eles se relacionam mantendo questões culturais, e quando eu digo cultural, é o costume de determinadas coisas. Então, se algo me faz mal e eu não vou até lá fazer determinada coisa que normalmente eu faria, os outros tendem a não fazer também, porque entendem que aquilo ali, que este animal não está indo ali, porque é um sinal de alerta. Então, todos os outros tendem a acompanhar ele. Várias espécies têm esse comportamento etológico, tá? Vários grupos. Mas aí não, eu não diria epigenético, porque o epigenético é o condicionado, é uma característica genética condicionada pelo meio. Aí a gente vai chamar isso de epigenético. Nesse caso é mais etológico, pelo que eu Ah, entendi aí do exemplo que você deu, né? entendi. Então é uma coisa mais Tá? relacionada. Tem um geno. Eu vou te dar um exemplo de algo epigenético para você, para ficar bem claro para você. Digamos que, por exemplo, eu sou uma pessoa, tá, em relação ao tom da pele, eu falo isso porque é o exemplo mais bobo, tá, gente? Então, assim, é, em relação à coloração da pele, eu sou uma mistura aqui de um pai e uma mãe, que cada um tem uma coloração diferenciada, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, eu sou meio mistura ali, é um meiuca do negócio. E quando eu estou em ambientes quentes ou com alta incidência de sol, se eu vivesse, por exemplo, na praia, que eu quero dizer, região dos lagos, lá, só pegando sol diretão, a minha coloração de pele ia ser muito mais escura do que o normal, porque eu ia ter que ficar produzindo, porque eu estou sempre exposto a um ambiente com alta luminosidade, uma alta radiação solar, né? Exposição a isso. Agora, se eu estou num ambiente frio, tá? Eu tô, sei lá, em Porto Alegre, tô sempre agasalhado, tô sempre. A minha coloração vai tender sempre a ser mais clara, tá? Existem umas pessoas que têm o limiar de produção de melanina bem grande. Pessoas mais claras não costumam ter isso, mas pessoas que estão ali no grupo dos mulatos, né? Ou seja, do mulato médio, enfim, existem várias formas, do moreno, como você quiser chamar, que, que tem esse limiar maior. Então, você encontra as pessoas que com uma tonalidade de cor de pele vivendo numa região que na real não é a tonalidade média dela, padrão dela, mas porque ela está sendo exposta àquilo ali. Então, isso é epigenética. É o meio influenciando a expressão do teu genes naquele local. E eu poderia dizer que, tipo, se eu vivesse, eu falo muito sobre isso. Se eu tenho gêmeos, né? E um vive na África e o outro vive na Antártida, depois de 20 anos, esses caras não são iguais, assim, você vai ver características, é óbvio, o rosto, o formato, a base é igual,
mas você vai ver características definidas pelo ambiente de maneira bem nítida, bem, assim, específica. Aí você vai falar, pô, mas o cara é assim aqui porque o meio condiciona isso, porque lá o meio condiciona isso. E isso se aproxima, sim, do Lamarck, porque você está fazendo uma adaptação. Você entende? Então, se for isso que você está me dizendo, ok, tá? Ele se aproxima da ideia do Lamarck. Mas a gente sabe que a questão lamarckiana ela é fragilizada, beleza? Então, eu não sei se eu te respondi, mas era tudo que eu poderia te dizer sobre essa situação. No caso do exemplo que você me deu dos ratos, é etologia. Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Bom, essa parte aqui eu já tinha falado, né? Homologia e analogia. Vou relembrar, mas a gente já tinha falado em especiação. Órgãos homólogos são aqueles órgãos que têm a mesma origem embrionária, beleza? Então, um órgão que eu tenho e outro mamífero tem é homólogo, porque somos mamíferos, né? Temos a mesma biologia. Agora, sei lá, um passarinho e um mosquito, os dois têm asas, os dois voam, né? Tem a mesma função para a asa. Mas se você olhar a constituição da asa, ela não é igual, porque eles não têm a mesma origem embrionária. Ok? Então, esses órgãos são análogos. Então, como é que eu defino homólogo e análogo? Homólogos são aqueles órgãos que tiveram a mesma origem embrionária, perdão. E analogia é quando eu tenho a mesma função, tá? Mas não tem origem embrionária igual, tá? Então, isso é homologia e analogia. Então, aqui, exemplos, né, de estruturas análogas. Ela não tem sua origem em estruturas já existentes no ancestral comum, mesmo exercendo a mesma função. Beleza? Aqui em relação à embriologia, os órgãos vestigiais, né, eu comentei sobre isso já também. E aí a gente parte para as evidências moleculares. O que seriam as evidências moleculares? Bom, você tem a nível de DNA, então eu vou comparar qual é o percentual de DNA igual de uma espécie com a outra. Isso a gente pode ver, por exemplo, no próprio chimpanzé. A gente teve uma questão, eu vi isso na Souza e vi na UERJ, que comparava, dava um cladograma, e aí colocava lá homem, macaco, gorila. Não sei se vocês já viram essa questão. E aí ele colocava percentual de semelhança, né, de material genético entre essas espécies. Então, isso é uma evidência molecular. Então, você estuda, existe banco de dados de genes de todas as espécies. Vocês podem pesquisar isso no Google, tá? E foi dessa forma que fizeram a análise do material, dos fragmentos dos materiais genéticos do T-Rex, para poder fazer uma comparação com as espécies já existentes e chegaram na conclusão de que ela é o grupo irmão, que eles são, né, o grupo irmão uh, das aves, né, principalmente da galinha. Agora, eu posso fazer uma evidência molecular não só com o DNA, eu posso fazer com RNA, eu posso fazer com a própria proteína, tá? Inclusive, evidências moleculares são usadas para diagnóstico de câncer, tá? A gente chama de análise de proteoma, conjunto de proteínas normais que a gente tem, produz, e as proteínas cancerígenas, né? Elas são diferentes. Então, o que você faz? Você analisa as proteínas que você encontra no corpo humano, e se tiver uma proteína sendo produzida naquele órgão que não é normal dela produzir, que não faz parte do repertório dela, então provavelmente você está com um indício ali de formação de tumor.
É óbvio que isso vai ser visto junto com outras características, mas é uma forma que você tem hoje, mais moderna, de identificação também. Bom, fósseis, né? A paleontologia já trabalha isso há muito tempo. Então, a fossilização das estruturas ósseas, principalmente dos animais pré-históricos, eles são identificados através dessas rochas que foram formadas com base no molde do esqueleto deles e faz com que a gente tenha uma ideia da sua anatomia e também faça sugestões aí para como é que seria a fisiologia desse animal. Então, exemplos. Ninguém sabia que dinossauro, sabia-se que alguns, mas que não todos ou quase todos fossem penados. Hoje a gente já sabe que é, né? Então, uma das formas de você encontrar isso foi através das imagens dos fósseis, né? Agora, no T-Rex era mais difícil você encontrar isso, até por causa do tamanho do animal. Mas depois você verificou que também existia plumagem nele, né? Aqui dá para você ver, nesse caso aqui desse animal, as ranhaduras, né? Essas ranhaduras aqui, elas são evidências de penas, né? Então são exemplos aqui de animais estudados através dos fósseis. Então, isso foi a parte de evidências evolutivas. Para a gente fechar, a gente precisa então só falar aqui quais são as teorias que foram levantadas nesse período aí, tá? Eu não vou entrar no mérito do criacionismo, tá? Porque o criacionismo, ele não foi uma escola evolutiva. Ele era uma crença, ok? Aonde todas as perguntas relacionadas ao surgimento, né, a origem do homem na Terra, é com base na fé. É uma um modelo, né, de se visualizar a existência do homem de uma maneira linear, né? Então você tem linear ou circular, porque no caso é como se tudo voltasse para o mesmo ponto, tá? E outra coisa, você não pode considerar criacionismo como escola evolutiva porque eles não acreditam em evolução, tá? Então não existe evolução para o criacionista. Porque, digamos, eu vou pegar um exemplo da Igreja Católica, tá? Nada contra a religião, não, pelo amor de Deus. Agora, ficou até legal, né? Pelo amor de Deus. É, a questão aqui é o seguinte: se o homem criou, né? Se Deus criou o homem, o universo e todos os outros animais, né? Ou seja, um não interfere na evolução do outro. Eles foram criados juntos, cada um seguindo o seu caminho na criação de Deus. Então, eu não posso entrar no quesito evolução, porque quando eu entro em evolução, eu falo sobre ancestralidade. Então, eu falo que você teve um ancestral comum com o chimpanzé. Você teve um ancestral comum, então existe um compartilhamento desse material genético desde o início da formação dos seres vivos no planeta Terra. Então, não posso considerar criacionismo, né, como como uma escola evolutiva, tá? Então, se cair alguma prova falando, quais foram as principais escolas evolutivas, e aí colocar o criacionismo, ou também chamado de fixismo, né? Porque eles acreditavam, e tem gente, inclusive, que acredita até hoje, né? Que é algo fixo. Então, o homem existe, o homem existirá, a não ser que tenha extinção em massa do homem, né? Então, assim, igual o dinossauro. O fixista acredita que houve, né, o aparecimento dos dinossauros na Era Jurássica, um pouco antes, e que eles sobreviveram durante o período e foram extintos, ok?
e que não houve participação deles no restante. Se não houvesse, por exemplo, fósseis para a gente poder saber da existência desses caras, seria como se não tivessem existido. Era como, né? Porque você não vê o cara hoje, né? Eles foram extintos. Mas por que ele faz parte da nossa realidade? Ele faz parte da nossa realidade porque a gente usa esse pedaço da história para tentar reconstruir o passado e dessa forma entender como é que a gente chegou aqui. Beleza? Então, no caso do fixismo ou do criacionismo, isso não vai ser levado em consideração, tá? Existiram, ok, não existem mais e acabou. E assim como o homem existe hoje, o macaco existe hoje, mas um não interfere na evolução do outro. Evolução entre aspas, né? Porque não se acredita em evolução. No caso do Lamarck, né, que estava lá, viveu entre 1744 e 1829, ele observava muito as coisas, ele era um naturalista, e ele reparava que os animais que usavam muito determinados órgãos desenvolviam mais esses órgãos, enquanto animais que não usavam outros órgãos, ou esses mesmos, acabavam atrofiando e perdendo a função. E ele chamava isso, então, de lei do uso e desuso, e o principal exemplo de vestibular é o da girafa, quando ele olha para uma savana e vê um grupo de girafas e percebe que nesse grupo de girafas existem, em maioria, girafas de pescoço longo e poucas girafas de pescoço curto, e ele vê um esforço sobrenatural das girafas que têm pescoço menor para ficar esticando o pescoço e conseguir pegar os frutos na copa da árvore. E aí isso leva, então, a um estímulo do organismo para poder desenvolver esse pescoço. E aí, posteriormente, você vai ter somente girafas com pescoços maiores. Beleza? Então, isso seria a lei do uso e desuso. No caso da lei da transmissão dos caracteres adquiridos, é quando ele fala o seguinte, que digamos a girafa, né? Vou pegar o mesmo exemplo. A girafa, ela adquiriu o pescoço longo que ela não tinha por conta do excesso de utilização, de esforço que ela fez para utilizar esse órgão, tá? E ela conquistou isso. Então, isso, quando ela conquista, ela vai passar essa característica para o filho dela. Então, essa é a ideia. Eu conquisto, né? Ou seja, eu adquiro uma nova característica por conta de uma adaptação que eu passei, e eu vou passar essa adaptação para o meu filho. A questão é a fragilidade que isso tem, né? Você pega excesso de sol, aí fica com manchas pela pele, tá? Essas características foram uma resposta sua ao meio porque você está em excesso de sol. Então, eu vou passar isso para o meu filho? Entendeu? Não vou passar. Eu vou passar aquilo que está no meu gameta. Eu não passo características autossômicas para o meu filho, eu passo características sexuais. Tá? Então, assim, só é passado para os nossos filhos as características presentes nas células sexuais e não nas células autossômicas. Então, isso fragiliza demais a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? Se você fala que eu tenho uma lei de transmissão, né, dos caracteres sexuais, né, aí você já modifica, mas não foi isso que ele disse, tá? Ali o exemplo da girafa, né? Eu poderia falar também o exemplo dos peixes das cavernas, porque também foi citado a existência de peixes cavernícolas que não apresentam olhos. Então, na teoria lamarquiana, eram peixes que foram para as cavernas para tentar se proteger contra predadores e, por conta da ausência de luz nesse tipo de ambiente, não precisavam, né, gastar energia para manter a estrutura ocular. Então, ao longo do tempo, foi percebendo que o aparecimento de peixes sem olhos. Então, do ponto de vista lamarquiano, né, o lamarquista, a gente tem peixes que se adaptaram e deixaram filhos com essa característica.
do ponto de vista darwinista, a gente tem os dois grupos, né? Ou seja, houve ali uma modificação, existia. O Darwin, na verdade, ele não sabia existir a origem, né? Quem explica a origem da seleção, da variabilidade, é o neodarwinismo. Então, existe uma mutação, ocorreu uma mutação, essa mutação é que levou à variabilidade, e a seleção natural, então, selecionou aqueles que não tinham olhos, porque era mais fácil não gastar energia com isso. Tá? Era mais... O corpo ele vai sempre partir da premissa da economia energética. Então, se eu posso viver sem gastar energia numa determinada estrutura, assim farei, entendeu? Então é isso que acontece. Então, adendos sobre Lamarck, né? Nada se sabia sobre genética. Repara que Mendel, né, conhecido como pai da genética, inclusive ele foi considerado como pai da genética depois de morto, ele só publicou seus trabalhos em 1900. Beleza? Então, foi bem depois, bem mais recente. A ideia de que os seres vivos eram imutáveis era muito sólida. A igreja batia muito nisso, por exemplo, tá? Então, o fixismo, né, o criacionismo era o auge deles ali, ok? Uhum. Fala. Mas como assim, tipo, era imutável se ele fala que justamente quando o indivíduo usa mais um determinado órgão, tipo, ele cresce, tipo, o pescoço da Não, girafa. é porque você está confundindo. A ideia de que os seres vivos eram imutáveis, ele está falando aqui do fixista. Ele está falando que nessa época as pessoas acreditavam que nada mudava, que todo mundo era igual, o homem sempre foi igual. Você pensa em Dom Pedro I, ele era homem igual você é homem, entendeu? Não teve mudança nesse sentido. Eles não conseguiam, né, não tinham ferramentas nem conhecimento para entender que não é porque eu aparento fenotipicamente ser igual ao homem primitivo que eu sou igual a ele, entendeu? Então, tipo, ele só considerava a mudança, tipo, porque é meio Eu tô confuso. achando que, na verdade, quando você leu isso daí, você está achando que a ideia de que os seres eram imutáveis fosse algo postulado pelo Lamarck, mas o Lamarck nunca disse isso. É porque ele tinha que falar sobre adaptação numa sociedade que ainda acreditava muito no criacionismo. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Tipo assim, eles não acreditavam em especiação, mas acreditavam que o indivíduo, tipo, no caso da girafa, podia crescer o pescoço, mas isso não tem a ver com ela mudar ou não. É só uma característica que ela adquiriu que não tem a ver com com mudar, é isso? Isso, mas o fixista, ele não, ele achava isso bobeira, né? Se você chegar por um fixista e falar assim, olha, eu fui na selva e eu reparei que a girafa ela tem um esforço muito grande para conseguir pegar uma maçã em cima da copa da árvore. Então, pelo que eu percebi nessa observação, eu acho que para as outras terem um pescoço longo, ela deve ter se esforçado tanto ao ponto de desenvolver o seu pescoço também. O fixista ria na tua cara, falou, pô, óbvio que não. Girafa é girafa, não tem essa de ela estica o pescoço para poder ficar com o pescoço grande, entendeu? Então é essa a ideia que ele teve que ele postulou duas leis num contexto que ninguém acreditava, entendeu? Ah, agora que eu entendi, é porque, tipo, tava alguns detalhes sobre o seu trabalho, aí eu li como se estivesse falando que o Lamarck era fixista. Uh-uh. Não. Ah, tá, agora fez sentido, entendi. Tipo, ele falou coisas que iam contra a lógica da época. É isso que você tá Exatamente, tocou na ferida, é isso aí. Entendi agora. Bom, e aí a ideia que ele trouxe, né, para esse novo contexto da sociedade é a questão da palavra adaptação, né? E a gente tem que tomar cuidado até hoje, porque uma coisa é eu falar para você que você se adapta ao meio, né? Agora, eu posso falar para você que você nasce adaptado a determinadas características do ambiente.
E aí eu estou falando, eu posso usar a adaptação para o contexto lamarquista ou darwinista. Se eu falo que eu estou me adaptando, eu estou indo de encontro com Lamarck. Se eu estou falando que eu já nasci adaptado para determinadas coisas e outras não, aí eu estou falando sobre seleção natural. Ok? Então ele foi o primeiro a falar sobre adaptação, que foi uma coisa já assim muito grande para a época dele. Beleza? E como eu já tinha comentado anteriormente, ele foi um precursor para Darwin, né? Como não tinha nenhuma referência anterior, Darwin começou a ler esse tipo de material, né, escrito por Lamarck, e, e foi a partir daí que ele teve a ideia de estudar ou de aprofundar o seu conhecimento sobre as questões da diversidade das espécies, e foi a partir disso que ele formou lá, né, formulou o livro A Origem das Espécies, que é conhecido até hoje, e foi onde ele citou a seleção natural. Para isso, o que ele fez? Ele viajou o mundo, né, através de um navio chamado Beagle, está escrito aí, isso ali em torno de 1831 e 36, e ele foi coletando, então, informações ao longo, ao longo dessa viagem, que permitiu que ele visualizasse que as espécies não eram compostas por indivíduos iguais. Então ele viu a girafa e falou, pô, a girafa não é só assim, você tem vários grupos aqui, vários fenótipos desse grupo. Você olhou lá, existe, né? Acho que tem até aqui. Peraí. Os tentilhões, né? Os bicos das aves não eram iguais. Então também é uma característica que fez com que ele percebesse, não, peraí, esse bico é mais especializado para uma coisa, o outro bico é mais especializado para outro tipo de semente, mais dura, outra é mais mole, a outra é maior, a outra é menor. Então não é uma questão de adaptar, não é uma questão eu tenho que ser igual ao outro, mas eu nasci adaptado para essa característica, entendeu? E ali eu vou ser selecionado positivamente. Então, se eu sou, por exemplo, gordo, se eu sou um urso, eu sou adaptado no ambiente frio, eu não sou adaptado no ambiente quente, eu vou sofrer no ambiente quente. Se eu sou uma girafa, um leão, e vou para o ambiente frio, eu vou morrer, porque não vai dar certo. Né? Eu não tenho espessuras de tecido adiposo para me manter, para aquecer o meu corpo. Então não existe o bom e o ruim quanto a isso. Ah, a girafa é imensa, isso é ótimo. Tiranossauro Rex era imenso, era ótimo. Para o contexto dele, se você tivesse talvez o Tiranossauro Rex agora, né, sendo imenso, ele não ia ter disponibilidade de alimento como teria naquela época. Né? Alimentos, que eu quero dizer assim, animais de grande porte para alimentá-lo, né, porque ele estava no topo da cadeia alimentar. Então, se você pega o Tiranossauro Rex, que é um dos assim, auges ali, né, da cadeia alimentar dele, você vai ver que os anteriores, né, os níveis tróficos anteriores eram de animais ainda maiores, para conseguir sustentar esses caras. Então, era isso que o Darwin trouxe. Agora, o Darwin, ele demorou, ele era de uma família muito reconhecida, né, importante na Europa, e quando ele voltou, ele constituiu família, e era uma família religiosa, então as ideias dele poderiam, inclusive, levá-lo à forca, né, pelo processo de inquisitório da igreja. Então ele demorou muito para poder publicar as suas informações. E nessa de demorar, né, ele fez algumas palestras, via como é que o pessoal ia reagir, rolou muita pressão, e aí numa dessas um cara mais novo, né, chamado Wallace, mandou uma carta pro Darwin, chegando às mesmas conclusões que ele, sem ter feito a viagem pelo Beagle, né? E aí o Darwin se sentiu extremamente pressionado porque todo o seu trabalho de vida, né, ia ser, entre aspas, perdido, ou seja, não reconhecido, porque o Wallace chegou às mesmas conclusões. E aí o Darwin acabou resolvendo, né, liberar e publicar as suas informações, né? E o Wallace acabou não recebendo essa esse reconhecimento, tá? Posteriormente, quando foram olhar as datas, né,
perceberam que o Wallace também fazia parte desse processo, e hoje a gente faz questão de falar de ambos, não só do Darwin, tá? Uma outra coisa interessante é que o Darwin também, ele tinha a ideia, né, ele estudava as ideias de Malthus, de Thomas Malthus, né? Vocês já viram essa história? Que ele Sim, não. falava que é alimento, né, para as pessoas. É essa? Isso, é isso aí, né? A teoria malthusiana falava que o crescimento das pessoas era um crescimento exponencial, enquanto o crescimento né, do abastecimento alimentar era linear. Então ia chegar uma hora que não ia ter comida para todo mundo, beleza? Então, só para vocês terem uma noção do ambiente onde ele se situava, e mesmo assim ele conseguiu propor uma ideia muito contemporânea para a época dele, beleza? Bom, aqui é só mais algumas características sobre o Darwin, a gente já está falando. Ele também levantou a questão da ancestralidade, né? Então, os organismos, eles são mutáveis. E essa mutação, né, essa mutação que não é, ele não falava, chamava de mutação, mas essas modificações, elas faziam com que as espécies ao longo do tempo fossem divergindo. E aí o cara que permitiu essa divergência, a gente vai chamar de ancestral comum, tá? E vão ser selecionados, então, aqueles que tiverem as características mais adaptadas ao meio onde ele vive. E assim começou o trabalho, né, de taxonomia. Então, você classificar os seres vivos, né, as espécies, de acordo com a época em que eles viveram, né, geologicamente dizendo, e classificando, aproximando os grupos dos outros. Beleza? Por fim, a gente tem o neodarwinismo, né, que aparece aí pós-década de 30, com a genética mendeliana, falando sobre mutações e variabilidade. Então, não teve um cara que ficou conhecido como responsável por isso, foi um grupo de pesquisadores e cientistas, beleza? Que coloca aí fatores genéticos que influenciam na seleção natural. Permutação gênica, reprodução sexuada, que gera variabilidade, tem crossing over, né? Inclusive permutação crossing, né? A taxa de imigração ou de emigração, a seleção natural. E quando a gente estudar genética de populações, né, e a gente vai ver lá o Hardenberg, que leva em consideração, né, na verdade, ele leva em consideração para excluir tudo, mas é levado em consideração para fazer as taxas de alelos que são passados ao longo das gerações. Para Como? fechar, fala. Tu não falou disso, mas tipo assim, o neo-malthusiano, ele falava o quê? Tinha ideia parecida com Darwin também ou não? Desculpa, o neomalthusiano? Teoria neo-malthusiana. Era em relação Ah, também a Darwin ou são coisas que não tem nada a ver? olha, eu desconheço a teoria neomalthusiana sendo influenciada pelo darwinismo. Posso até olhar depois para você, mas eu não sei. Tu Tá, lembra do que eu não escutei, Sara. Você lembra do que essa teoria fala? Porque, tipo, tu falou de Malthus, aí eu pensei. Não, eu conheço a teoria malthusiana, que foi muito conhecida. A neomalthusiana, desconheço. Não teria que ver para saber se isso tem alguma coisa a ver com a teoria darwinista, mas assim, não existe a neodarwinista, teoria neodarwinista, ela já é enraizada, ela já é uma coisa assim. Os cientistas classificam isso como o padrão, o que explica melhor a situação. Agora, eu desconheço de uma teoria neomalthusiana. Você viu isso em algum lugar? Que eu lembro disso, mas eu não lembro especificamente do que falava. Eu não sabia se tinha relação. Tá, não, aí tenho que verificar para poder te dar essa resposta, não sei. Beleza? Tá bom, obrigada. Bom, aí a gente tem aqui exemplos da seleção natural, né, de mecanismos de seleção. Então, resistência antibiótica é uma delas, né? Então, as bactérias, as superbactérias que a gente fala dos hospitais,
é por conta da ação indiscriminada de antibióticos, então isso é seleção natural. A coloração de advertências de algumas espécies, principalmente perereca, faz muito isso. Tem aquelas colorações de advertências, cores chamativas demais. Também é proveniente de seleção natural. Camuflagem, mimetismo também, né? Então, você tem lá, por exemplo, o bicho-pau, faz camuflagem. Você tem mimetismo de cobra, assim, no caso, a cobra coral, né? Que você tem a falsa coral e a verdadeira coral. Então, já é um exemplo de mimetismo. Existem vários tipos de mimetismo, tá? E aí a gente entraria em especiação, mas eu dei uma aula específica para isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu já falei, tá? Então, inclusive está no outro material. Com alguma dúvida? Na próxima aula, antes da gente começar o próximo tópico, eu vou. Me lembrem, para eu mostrar alguns exemplos de mimetismo para vocês, tá? Tem mimetismo batesiano, milleriano, tem alguns outros, inclusive, que eu descobri recentemente que foram destacados, né? Foram colocados novas formas de mimetismo. E que pode ser que caia em algum momento, então é interessante eu falar. Mas como a gente já passou aqui um pouquinho, aí eu deixo para falar na próxima. Pode ser? Beleza, só mais uma pergunta. Dá para Fala. a gente estar falando que para o Lamarck o ambiente ele atua, né, como um agente modificante e para Darwin o ambiente é estabilizador? Não posso dizer isso de Darwin, porque não necessariamente vai ser estabilizador. Tipo, é, pensa inclusive no que a gente tinha visto dos tipos de especiação, né? Que a gente tinha disruptiva, direcional. Então, eu não posso dizer que ela controla, não. O que ela controle no sentido de equilíbrio, entendeu? Porque não, não é essa a ideia. Tá? A ideia é que ela selecione, de fato, indivíduos que sejam mais adaptados àquele meio. É isso. Agora, se isso vai ser algo que vai fazer o equilíbrio ou vai contra ele, aí eu não posso determinar. Tá bom, obrigada. Beleza. Então é isso, pessoal. Fica um beijo e até a próxima.